Cruzeiro e Atlético, dia 25, já está com os ingressos colocados à venda a partir de hoje. Preços para não sócios vai de 130 a 190. Felipe Moraes, 17 anos, jogando como gente grande. Aquiles mostrou a camisa do Flamengo, está saindo do Cruzeiro. E o Wesley treinou bem e pode ser titular. E também um vídeo da turma lá do pessoal lá da Band Esporte, lá, os donos da Bola MG, falando sobre as qualidades do time do Cruzeiro. Tudo isso agora nesse vídeo. Mas antes, peço, deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, é hype. Isso mesmo, média de likes, 101 likes. E também compras Mercado Livre e Shopee, os links estão aqui embaixo. Vai na lupa, escolhe e preço, prazo e qualidade e ajude o canal. Então vamos agora primeiro ao vídeo. Cruzeiro, especialmente em relação à idade da molecada, assim, sabe? Cruzeiro com garotos conseguiu montar um time forte, competitivo, que consegue enfrentar adversários chatos, como é o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, que consegue enfrentar o próprio Flamengo, enfim. O Cruzeiro tem um time de jovens, um time de garotos, que é um time competitivo o suficiente. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro se lamenta um pouco por esse trabalho não ter sido iniciado um pouco antes. Que o Arthur Jorge não tenha vindo para o Cruzeiro lá em janeiro, lá no início do ano. Porque certamente esse time do Cruzeiro estaria brigando pelo título brasileiro. O Cruzeiro hoje está a 12 pontos do Palmeiras. Eu não consigo descartá-lo completamente dessa briga. Mas a gente sabe que é difícil. É difícil pra cacete. Mas o Cruzeiro tem futebol hoje de time que poderia lutar lá em cima. Time de futebol de time que poderia brigar por um título com o Palmeiras, o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O futebol do Cruzeiro é muito bem jogado. E o Arthur Jorge tem mérito nisso. Eu acho o João Costa um jogador interessante, que vai, para mim, dar certo nesse time do Cruzeiro. Então, assim, eu gostei, cara. Gostei do que eu vi. Eu gosto do fato desse time ser novo, porque os moleques têm apetite pra caramba para buscar um título. E eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Tem um bom treinador, um elenco forte e jovem, e um elenco que está com fome, com vontade de ganhar. Tudo isso, para mim, faz com que o Cruzeiro seja postulante a títulos na temporada, seja mata-mata, seja pontos corridos, enfim, esse time do Cruzeiro é muito forte. Então, concordo plenamente aí com o rapaz aí dos donos da bola. O diferencial desse time do Cruzeiro é o padrão de jogo definido. A gente ficou preocupado, nossa, o Romero não vai jogar o Mateuzinho não tem cacuete de marcador, realmente não tem. Mas o padrão de jogo do time está definido, o time sentiu, mas não sofreu, conseguiu se adequar, se ajustar ao padrão de jogo do Mateuzinho, e o time não ganhou do Flamengo, porque na minha opinião houve erro de arbitragem, na minha opinião, mas o jogo foi igual, diga-se passagem. E contra o Corinthians, com o time todo reserva, venceu, né, no final, e aquilo tudo que a gente viu. Então, parabéns ao Arthur Jorge, que hoje é o nome mais falado de técnico de futebol. É o nome mais falado. Falou em técnico de futebol, pro bem fala em Arthur Jorge. Pro mal, fala em Abel, porque o Palmeiras está perdendo os jogos aí, o torcedor é impaciente, não é ingrato. Na verdade é isso, é ingrato. É isso aí, não é mesmo? Então agora vamos dar sequência às matérias. O Cruzeiro colocou os ingressos à venda a partir de hoje, a partir de hoje os ingressos à venda para o primeiro jogo da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético. O primeiro jogo, obviamente, no Mineirão, né? Mando é do Cruzeiro. E os ingressos para não sócios variam de 130 a 190 reais. Vou colocar aqui para vocês, ó, de lado de cá, a tabela com os preços aí para vocês olharem e já começar a garantir o seu ingresso. Porque fatalmente esses ingressos vão vender assim, ó, na velocidade de um relâmpago. Por quê? Porque a torcida do Cruzeiro, ela vai mesmo a campo, ela não economiza quando o assunto é prestigiar o time do Cruzeiro. Então, sinônimo de casa cheia. E vai ser um grande jogo, né? Aliás, a partir de agora, só tem grandes jogos. Flamengo hoje, Flamengo final de semana, Franga no outro final de semana, na outra quarta-feira, depois, se não me engano, Palmeiras. Então, é um jogo grande atrás de outro jogo grande. Então, assim, mas é assim que é bom, né? Time grande igual o Cruzeiro tem que jogar jogo grande. Não pode ser diferente, não. É isso mesmo. Felipe Moraes, esse garotão que está aí, ó, 17 anos. Esse menino tem um futebol abençoado.
Ele tem 17 anos, como eu disse, ele entra em campo, ele tem personalidade de 30 anos, assim como o Zé Lucas, né? Ele não treme pela responsabilidade do jogo, pelo tamanho do jogo, ele não treme. Ele chega e joga o futebol dele e a tendência é ele melhorar cada dia que passa, Então a tendência é essa. E esse é um parabéns para a diretoria do Cruzeiro, que tem uma visão longa, não é de viseira, onde está contratando jogadores de jovem, não está contratando jogador acima de certa idade, só jogador de tenra idade, né? Ou seja, jogadores até 25 anos, 26 no máximo, que o Cruzeiro está contratando, pensando que no futuro, montar uma estrutura forte que possa manter o padrão de jogo desse time aí por uns 3 anos, e aí nos outros anos seguintes é só encaixando um aqui e outro ali, né? Então, trabalho bem elaborado da diretoria do Joaquim Pinto, do Pedro Lourenço e companhia lá, Pedro Filho, todo mundo lá, né? A gente vai ver isso no futuro, mas mesmo assim, concordo com o comentarista que acha que o Cruzeiro é candidato sim a ganhar os 2 títulos que está disputando. Se vai ganhar, gente, é outra história, né? É outra história. Ser candidato não garante o título, mas ele é candidato sim a brigar por esses títulos, né? E isso a gente não pode nunca perder esse foco. E o psicológico que o treinador coloca em campo, nos diálogos com os jogadores, né, no petit comitê que eles fazem, nas entrevistas, o treinador é sempre positivista, né? Isso faz uma diferença tremenda lá na frente, porque coloca na cabeça do cara, dos seus comandados, que eles jogam com o objetivo de vencer, né? Aqueles, o rapaz da base, né, que pertence, né, que é agenciado pelo Gustavo Lima, que postou a camisa do Cruzeiro, está sendo negociado para um time talvez do próprio Nordeste. Olha, não tem nada a ver com o episódio da camisa, tá? Essa negociação já estava acontecendo. O episódio da camisa surgiu em meio a essa negociação. Então, não está saindo por causa da camisa. Isso fala no Cruzeiro, mas eu não acredito muito não, tá? Conhecendo a diretoria do Cruzeiro, pode sim ter sido por causa disso, né? Mas o que acontece, gente? Eu tive uma passagem por 9 meses lá no Nordeste, morando lá, e via, lá no Recife, em Pernambuco, que todo torcedor nordestino, perigoso eles torcer primeiro para um time do Rio, depois para o time deles. Uma coisa impressionante, né? Por isso que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, né? Porque as rádios antigamente só pegava lá, que as rádios ondas curtas, pegava lá jogos do Rio de Janeiro, né? Então, paciência, né? Quem sou eu aqui para julgar, né? Torce para quem quiser e paciência. O Wesley treinou bem e pode ser titular amanhã no jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Olha, é até uma dor de cabeça boa que o treinador tem. Por quê? Ele tem o Wesley, ele tem o João Costa, que foi até muito elogiado aí pelo rapaz do vídeo, e realmente é muito bom. Apesar de ponta, jogou cobrindo o meio de campo a pedido do técnico e fez muito bem, né? Fez muito bem, um jogador experiente. E tem o Lúcio, que para mim é o melhor dos 3. Para mim, a melhor contratação foi o Lúcio. O Lúcio, quando entrar para valer nesse time aí, ele vai dar dor de cabeça, vai ter que tirar alguém. E vou falar uma coisa, se tem um jogador que pode decidir esse jogo amanhã pro lado do Cruzeiro, é o Lúcio, tá? É o Lúcio e esse jogador. O jogador tem um faro de gol danado, uma presença de área muito boa. Ele mostrou isso numa jogada que ele fez 2, fez a jogada que culminou no gol, né? Ele cruzou a bola, e antes ele fez uma jogada típica de futebol do salão, eu até falei isso, essa jogada típica de futebol do salão. A bola veio, ele já foi dominando e chutando, virando e chutando. Jogada típica de pivô de salão, né? Não é fácil fazer aquilo, é para quem tem muito faro de gol, muita visão de gol e muito poder de finalização. Então, eu vejo no Lúcio, assim, um jogador com o perfil do Cruzeiro, né? Essa camisa aqui, ó, vai cair muito bem nele, como já deu para perceber. É perfil. Tem jogador que tem perfil, que tem identificação de cara com o time. E coincidentemente eu fiquei preocupado do Wesley ser um Verón 2.0, né? Fiquei quando ele negou o Cruzeiro,
Mas o Wesley, João Costa e Lúcio são contratações que garantia de dar certo. Uma coisa impressionante, né? Garantia de dar certo. E a sorte está virando para o lado do Cruzeiro, tá? O simples fato do Wanderson e do Bruno Rodrigues desencantar é sinônimo disso. Deixe like, inscreva, compartilha, compre pelo canal. Um grande abraço. Fui!